Na aula de hoje, relato oral de experiência pessoal. Depois que passaram os sintomas de febre, dor de cabeça, eu comecei a ter um pouco de sensação de que não conseguia encher o pulmão. Nada muito grave, nada que me atrapalhe a respiração, que me faça sentir que está faltando oxigênio, mas é uma sensação leve uma leve dificuldade de encher o pulmão. Dizem para simplesmente ficar de olho, prestar atenção para ver se você não fica ofegante, nem nada disso. Mas por enquanto eu acho que não é nada sério, mas um sintoma que faz parte aí dos sintomas do corona. Meu computador está aqui, eu fico trabalhando à distância, como muita gente. E no período do final do dia e no final de semana eu procurei assistir televisão, ver série, qualquer coisa que me ajudasse a passar o tempo. Eu tive sintoma há uns 4 dias atrás. Agora voltou uma tosse, mas é tudo bem. Não é uma coisa muito gritante, né? É super tranquilo, uma gripe comum. Parece, né? Eu não tive muita falta de ar, eu tive muita pouca falta de ar. E a parte ruim é o isolamento, né? O que é um relato? Em um relato, o falante, a pessoa que está falando, conta oralmente os fatos que vivenciou, alguma experiência que já tenha vivido. Então, nesse caso, como a pessoa que está contando uma experiência que ela própria viveu, o autor é o protagonista e também é o relator do texto. Como a pessoa que está relatando o texto é quem viveu a experiência, ela está revelando seu próprio ponto de vista fazendo esse relato. Está falando o que ela acha da situação que viveu. Esse texto, e eu quero que vocês prestem muita atenção quando eu digo texto, porque nesse caso é oral, é gravado em vídeo ou em áudio, mas mesmo assim é um texto. Não quero que vocês pensem que quando falamos texto é só quando está escrito. Tá? Também é um texto quando é oral. Então esse texto, como o falante, o autor é o protagonista, ele é logicamente em primeira pessoa. Eu passei por isso. Eu acordei hoje com a cara toda arranhada e vi que minha gata estava rindo ao lado. É um relato, eu estou contando algo que aconteceu. Como eu estou contando algo que, vejam bem, aconteceu, os verbos desse relato estão no passado, porque é uma experiência que já foi vivida. A linguagem desse relato não é bem como essa que eu estou usando agora. É uma linguagem mais espontânea, mais coloquial. O que é coloquial, meninos? Coloquial é a linguagem falada. É essa que a gente usa para ligar para distribuidor e pedir uma água. É uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Como essa linguagem é igual à linguagem falada, a construção dessa linguagem não é como a construção da linguagem escrita. Ou seja, a linguagem de um relato de experiência, ela é uma linguagem que não segue absolutamente todas as normas padrões gramaticais, aquelas que a gente sempre vê, normas urbanas de prestígio. Por quê? Porque é como se você estivesse fazendo uma conversa, como se você estivesse conversando com alguém, conversando com um interlocutor. O essencial é que, mesmo que não sigamos tanto essas regras, não sigamos tanto a norma padrão, nós sejamos inteligíveis. O essencial é que o outro, quem está ouvindo, quem está vendo esse relato, entenda o que estamos dizendo. O relato de experiência, como eu disse anteriormente, ele é falado, né? Ele é gravado só em áudio
ou em vídeo também. Mas esse relato também pode ser transcrito. O que é um relato transcrito? É você ouvir o que está sendo dito e escrever num papel. Para transcrever um relato oral, um relato de experiência, nós respeitamos o jeito que ele foi falado. Então, nós não traduzimos, entre aspas, nós não traduzimos o que o autor falou oralmente para as normas urbanas de prestígio. Nós escrevemos exatamente como ele falou. Então, em uma transcrição de um relato, é comum que usemos interjeições. Falei com vocês disso esses dias. O que são interjeições? São expressões de emoção. Ah! Oh! Puxa vida! São coisas que dizemos comumente na comunicação oral e um pouco menos na escrita. Quando transcrevemos um texto, um vídeo, uma fala de um relato, nós também transcrevemos as reduções de palavras. Nós escrevemos pra, nós escrevemos tá, tava. Nós não mudamos o tá que a pessoa disse para o está. E nós continuamos fiéis ao que a pessoa diz, transcrevendo as expressões de apoio. O que são expressões de apoio? É quando no final das frases a gente fala, né? Entendeu? Ok. Vocês estão entendendo até aqui, né? Por exemplo. Assim como o prolongamento de sons das falas. Muitas pessoas, quando estão dando depoimentos automáticos, né, assim, sem nenhum ensaio, está sendo mais espontâneo, elas prolongam algumas palavras. Por exemplo, que foi o próprio exemplo, como está escrito, aí dão uma enrolada para pensar no que vão dizer depois, né? Isso a gente também escreve, a gente aumenta as letras do final da palavra, tá? E escrevemos também as repetições de palavras. Por exemplo, eu estou falando, aquele cara, o cara lá, quando a gente vai escrever isso em um texto só escrito, não estou dizendo uma transcrição, estou falando de um texto mesmo dentro das normas de escrita. Quando vemos uma palavra muito repetida, a gente não troca, substitui essa palavra, usa os sinônimos, usa outra palavra dentro do mesmo léxico, né? No caso de transcrever um relato oral, a gente vai repetir a palavra que a pessoa disse. Mesmo que ela tenha dito essa palavra 3 vezes. Um texto, para que o interlocutor entenda o que está sendo relatado, ele muitas vezes é importante. Muitas vezes, não sempre. Vamos pegar o exemplo desse vídeo mesmo. Lá no começo, eu coloquei 2 depoimentos de 2 caras que estavam com suspeita de Covid. E vocês entenderam perfeitamente do que eles estavam falando, porque, afinal, todos nós estamos passando por isso. Mas, daqui 100 anos, em um mundo saudável, sem nenhum vírus prejudicial por seres humanos e blá, 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 se alguém pegar esses 2 depoimentos para assistir, sem saber do que eles estão falando, vai entender alguma coisa? Não vai entender nada. Então, no depoimento que a gente vai dar, a gente tem que pensar sobre isso. Se a gente está falando sobre algo que é comum, todo mundo saber, ou se a gente está falando sobre uma experiência particular. E daí, se a gente estiver falando sobre uma experiência mais pessoal, mais particular, é bom que antes que a gente comece a narrar a história do que aconteceu, a gente dê um contexto para o ouvinte. A gente fale o que propiciou, que possibilitou que essa situação acontecesse. Como veremos a seguir. Angola.
Angola é um país africano muito pobre, que também tem como língua oficial o português, por ter sido colônia de Portugal por muitos séculos. Mas, ao contrário da independência do Brasil, a independência de Angola foi um processo muito complicado. Ela durou 13 anos. E só em 1975, Angola conseguiu ser decretada independente de Portugal. Deixou de ser colônia, então, só em 75. Mas, nessa época, e esse texto que está aí, que eu tirei a fotografia para vocês, não traz descrito, mas nessa época, em Angola, eles formaram 3 partidos políticos que divergiam. Cada um tinha a própria ideia. Então, assim que Angola conseguiu a independência, tudo ficou legal, bacana, agora a gente está por conta própria. Não. Assim que Angola conseguiu a independência, ela entrou em outra guerra, que foi uma guerra civil entre esses 3 partidos. Essa outra guerra civil durou até 2002. Foi uma guerra terrível, como todas as guerras, mas teve características muito mais marcantes, porque ao invés deles matarem os inimigos, eles gostavam de decepar os inimigos para mostrar que eles continuariam sofrendo muito. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, é um tema bem interessante, a gente vê como eles sofreram. E depois de tantos anos de guerra, Angola, lógico, se tornou um país muito pobre. Os sistemas de saúde e de educação são muito precários e tem uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo. Sabendo disso tudo, agora a gente vai ver um depoimento de uma angolana. Meu país é Angola, nasci na cidade de Luanda, que é a capital. Começou a ter algumas manifestações em Angola de jovens professores para tirar o presidente da República pelo tempo que ele está na presidência. Aí eles queriam fazer o quê? Queriam amedrontar o povo. Então fazer o quê? Já que vocês vão fazer manifestação, então vamos bater em vocês. Aí bateram em pessoas inocentes, sem necessidade. Tinha várias bombas instaladas debaixo da terra, aí a pessoa tá passando normal e aquela bomba explodia, muitas pessoas morreram assim, muitas. Isso depois da guerra civil. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram sem perna, sem braço. Eles não vão matar você, a intenção não é matar você, a intenção é de torturar e mostrar para ver quem manda. Eu mando no país, vou fazer da forma que eu quiser com você. É isso que é a ditadura do presidente, do atual presidente. Nossa, foi muito difícil, porque deixar meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, minhas amigas... Foi muito difícil, era dia e noite chorar, é muito diferente comparando a mulher e o homem na questão de refúgio. A mulher sofre muito mais. Para mim, ser refugiada é continuar tentando e ser uma pessoa livre, grata por tudo, pela oportunidade que o Brasil está me dando de trabalhar, de estudar, de correr atrás dos meus sonhos. Coisa que desde que eu cresci, meu pai sempre falava, você tem que pensar alto, por mais que você não tenha condição. Nunca pense assim, não tenho condição, não posso correr atrás do meu sonho. Corre atrás dos seus sonhos, independentemente. Se você tem condição, não tem, assim, acredite e vai atrás. Não deu certo, tente. E tente, e continua tentando até dar certo. Os 2 próximos textos fazem parte de um projeto muito legal chamado de Museu da Pessoa. Esse projeto ele recolhe depoimentos de várias pessoas que passaram por situações complicadas na vida e divulgam esses depoimentos para que outros possam conhecer a situação de vida dessas pessoas. Como diz o nome do museu, Museu da Pessoa, são pessoas que merecem estar no museu para serem conhecidas por muitos. Tatiana Tiburcio da Silva, nascida no Rio de Janeiro, Flamengo, no dia 29 de maio de 1977. Minha mãe é do Rio, é de Campos.
Meu pai não sei, não conheço. Minha árvore para na mãe da minha bisa, porque ela era escrava, tinha uma irmã, as duas eram do mesmo dono. Sei tão pouco da minha avó, apesar dela ter me criado até os 7 anos, mas ela morreu quando eu tinha 10 anos. A minha mãe era empregada doméstica aqui no Rio. E aí, nos primeiros meses, depois que eu nasci, eu até pude ficar com ela, até o 2º, 3º mês. Depois eu tive que ir porque a patroa dela não deixava. Eu gostava muito da minha avó. Ela era muito doce, apesar de muito exigente, assim. Mas a gente tinha muita liberdade, a gente andava muito pela rua, sempre descalço. A gente era paupérrimo lá em Casimiro. Era uma vida bem limitada, bem difícil. Quando a minha mãe se casa, eu levo um choque cultural, porque eu vou morar numa cobertura na Estrada Frois, no Niterói, assim, um dos pontos mais elitizados ali de Niterói, no Rio. Detesto a escola. Porque em Casimiro de Abreu, que foi onde eu estudei primeiro, a minha avó me ensinou a ler e escrever em casa. Eu já cheguei preparada para entrar na 1ª série. Só que a diretora da escola não acreditava que eu sabia ler e escrever. Aí a minha avó, não, ela sabe, tal. Aí a diretora pediu que minha avó aprovasse. Aí botou uma cartolina do lado de fora do muro da escola e pediu que eu escrevesse meu nome e tudo que ela ditasse. E eu fui devagarzinho escrevendo, com todo mundo passando pela rua para ver essa situação. O período que a gente morou em Niterói foi justamente período de férias e um período de adaptação para mim. A gente ficou morando ali os 3 meses e depois a gente se mudou para Teresópolis. E aí eu fui estudar num colégio chamado Colégio São Paulo, tem aqui no Rio também. É um colégio de freiras e tal. Era muito grande, tinham muitos alunos e os únicos negros da escola éramos eu e o filho do porteiro. Eu lembro que uma vez teve uma festa na escola, aquelas festas de final de ano e tal. Aí, como era um colégio católico, tinha presépio, aí tinha aquela representação toda e tal. E a freira, irmã Nazaré, eu entendi que eu não podia ser porque eu não era tão bonita. E aí eu entendi qual era o padrão. Eu lembro direitinho, naquele momento eu entendi o que era bonito. E bonito não era ser como eu. Era muito ruim. Porque acontece o óbvio, assim, você entra na fase dos namoradinhos, você não é a menina que querem namorar. Eu gostava de ler, eu sempre gostei muito de ler. O meu padrasto tinha uma coisa curiosa, que assim, tudo que eu expressava de desejo criativo, ele estimulava. E eu adorava tocar piano. Eu lembro do primeiro concerto, primeiro recital que eu fiz de piano. Eu fui a única na turma que pude tocar com a professora, isso era a maior honra e tal. E com 11 anos o meu padrasto morreu. Aí a vida virou de cabeça para baixo de novo. E aí foi um período confuso, porque um dia você está dormindo numa casa com 4 quartos, você tem um banheiro só para você estuda no melhor colégio da cidade, e no dia seguinte nada mais é daquele jeito. Assim. Você está morando num apartamento, quarto, sala, cozinha, banheiro, dividindo a cama com a sua mãe. E a vida nunca era uma coisa tranquila, linear, progressiva. Né? Era sempre um cavalo de batalha. Não via a minha mãe afetiva, eu não tinha essa relação de afetividade. Talvez por a gente não ter convivido muito no período em que a personalidade está se formando, e que a identidade, que você está se entendendo, se virando gente, né? Não era uma relação de proximidade, de amizade. Era uma relação de obediência. Ela exigia que eu fizesse vestibular, que eu entrasse na faculdade. Estudo sempre foi a obrigação máxima na minha casa. Assim. Eu descobri num anúncio de jornal, na verdade, a Escola de Teatro Martins Pena no Rio, no centro do Rio. E aí eu falei pra minha mãe que queria fazer. Aí ela falou, de jeito nenhum, porque a gente morava em Niterói, como é que eu ia fazer? Ia pro Rio, assim. Minha mãe não deixava andar sozinha. E aí, mas eu fui fazer o bancão e não passei. E voltei arrasada, ainda levei uma coça, minha mãe descobriu e me proibiu de fazer Martins Pena. Mas deixa estar
que a minha mãe é uma macaca velha, uma candace da vida, ela já tinha sacado há muito tempo que eu estava fazendo alguma coisa, já tinha pescado. E ao invés dela me reprimir logo de cara, ela viu que era sério, porque eu dei 3 olés nela, né? Então eu realmente queria aquela parada. Aí ela começou a procurar um curso que fosse mais perto de casa e que fosse legal, para poder não ter dor de cabeça. E aí, fiquei na Françoise, na Faculdade Carioca, durante 6 meses, mais ou menos. E aí o curso já não dava mais, a gente já queria mais, a gente já tinha... Acho que já tinha chegado no limite de tudo que a gente podia usufruir dali. Aí, na segunda vez que eu fiz a Martins Pena, eu dei o troco, que eu passei em primeiro lugar. Na Martins Pena, eu descobri que eu podia ser eu. Descobri a possibilidade de ser indivíduo, de fato, e que era massa ser esse indivíduo. Isso foi muito bom. Aí eu conheci uma galera que fazia cinema na UF também, então a cabeça foi abrindo. Aí fui morar com uma amiga da minha mãe. O primeiro lugar que a gente morou foi na Gávea. Que aconteceu outra coisa curiosa, que me lembrava de quem eu era. E aí eu fui tentar um emprego ali no shopping da Gávea. Então, currículo Colégio São Paulo, Teresópolis. Colégio de Grafite, não sei o que, sei lá. Endereço, Major Ávila, Gávea. E não tinha parada de foto, né? Então deixei o currículo lá numa locadora. Aí me ligaram na sexta-feira dizendo que eu tinha sido aprovada e que eles queriam que eu começasse como atendente na segunda pela manhã. Disse, oi, bom dia, eu sou a Tatiana. Aí ela, que Tatiana? Eu falei, Tatiana Tiburcio, vocês me ligaram, era para vir trabalhar. Você é a Tatiana? Aí ligou pro dono da loja. Aí ele passou por mim, olhou pra minha cara, foi lá pra dentro com ela. Aí ele veio e perguntou, foi com você que eu falei na sexta-feira? Aí eu falei, foi, deve ter sido, porque foi um homem que me ligou dizendo que eu tinha sido aprovada. Aí só um minuto, aí entrou de novo com a mulher e daqui a 10 minutos ela voltou dizendo que foi um engano. Foi um problema, um engano, a vaga já foi preenchida. Aí, voltei pra casa. Arrasada. E aí essa amiga da minha mãe sentou comigo e conversou e me ajudou a entender o que estava acontecendo. Isso foi uma merda. E entrou na escola o Cridemar, que hoje faz o Moacir, meu irmão, no subúrbio. Eu faço parte de uma companhia de teatro negro chamada Companhia dos Comuns e a gente... Parece que o Cobrinha está precisando, o Cobrinha era o diretor da companhia, ele vai montar um outro espetáculo agora, acho que ele está precisando de atriz, dá uma ligada para ele. Fiz o teste para a companhia, passei, e aí foi outra virada na vida, porque aí eu fui entender o que era ser mulher negra. E tudo aquilo que eu sentia começou a ter lógica, ter contexto, ter razão, já não era mais uma neurose da minha cabeça. Agora as coisas tinham sentido, era fato, tinha motivo, tinha origem e tinha principalmente mudança. É uma companhia de teatro negro e a nossa prática era construir o espetáculo, os personagens, a história, tudo surgia a partir de cada um. Eu fiquei na companhia por 4 anos. E aí eu fui fazer uma participação numa novela chamada Assim a Moça, onde eu conheci a Ruth de Souza, que foi um presente na minha vida, porque ela era ídolo, né? Eu olhava assim, nossa, Ruth de Souza. E aí estava do lado dela, trabalhando. E eu sempre tive na cabeça uma coisa assim, para fazer televisão tem que fazer uma parada que me respeite, que seja coerente com aquilo que eu sou e digo hoje. Quando eu fui conversar com a Ruth, é que eu fui entender o que era o subúrbio. E eu falei, bicho, eu tenho que estar nesse negócio de qualquer jeito. Pô, seria tão bom se eu pudesse fazer televisão, fazendo uma coisa que fosse arte. E como tal, democrática. Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Mamãe, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Eu tinha uma televisão pequenininha assim, em cima de um rackzinho que tinha me dado, era o que eu tinha, então eu tinha essa televisão. Eu assistia muito pouco, porque eu não tinha muito
Nunca fui de assistir, ser uma pessoa, não assistia televisão. De vez em quando eu ligava ela. Momento de solidão, né? Eu falei, vamos ver o que está acontecendo, né? Eu olhei para a televisão e falei assim, gente, mas o que esse povo tanto fala? O que esse povo tanto mexe com a boca nas novelas, né? Por que eles tanto fala? Porque eu ainda não entendia ainda esse mundo da arte. Eu falei, cara, eu vou ser isso. É isso, eu vou trabalhar disso, desse trem, eu vou trabalhar aí dentro. Quando você vê um artista na televisão, você quer imediatamente entrar lá. Só que você quer entrar e aí você imagina imediatamente do Rio de Janeiro, que você acha que é lá que faz, né? Você fala, então é pra lá que eu vou. Fui. Ai, gente. Fui pro Rio de Janeiro, cheguei lá, minha tia foi me buscar, aquela coisa toda, me pegou, me recebeu na casa que ela trabalhava. Minha tia morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, num apartamento luxuosíssimo, uma casa enorme e tal. Há muitos anos que ela trabalhava nessa casa, ela já trabalhava há 25 anos como governanta. E aí, quando ela foi me mostrar o quarto para dormir, onde eu ia ficar. Gente, era isso aqui, sabe? Eu falei assim, gente, mas minha casa é maior que o quarto da minha tia. Então eu via que minha tia dormia numa posição fetal e eu tinha que dormir mais fetal ainda com ela, porque não tinha espaço para aquilo. Essas imagens, esses lugares, esses tamanhos de lugares que nos é oferecido, né? que nos serve, que eu comecei a questionar isso. Por que nós estamos nesses lugares? Por que nós conseguimos chegar só nesses lugares, né? Eu comecei a me interar com as coisas, vendo as pessoas que trabalhavam, negros que trabalham na televisão, né? As atrizes negras que eu vejo, todas elas, brancas também. Comecei a me interar com o mundo de quem faz televisão. Então eu falei assim, gente, então eu tenho que fazer uma faculdade. É isso, eu tenho que procurar uma escola de teatro que me ensina a ser uma atriz. Eu fiz o vestibular, prestei o vestibular, fiquei em casa, estudei que nem uma louca, fiquei um mês confinada em livros, confinada, lendo, estudando. E eu fiz a prova e passei. Eu entrei, assim, muito bem colocada mesmo. Fui a segunda aluna da turma, das notas. Aí meu mundo abriu, que eu vi que eu era um ser humano. Aí eu comecei a perceber que eu era uma mulher negra, que nasceu com N possibilidade de ser marginalizada, rejeitada, de sofrer preconceito, primeiro por ser mulher, por ser negra, por ser de classe social muito baixa, né, por ter vindo de um quilombo. Aí a única maneira que eu vi de poder sustentar isso era na questão de estudar e ir em frente. Tarefa de casa. Nessa época de isolamento social, de a gente estar com saudade, vocês farão um depoimento sobre algo importante que aconteceu na vida de vocês, sobre uma situação importante. Esse depoimento deve ser filmado, só que antes de filmar, eu quero que vocês façam um roteirozinho para o que vocês dirão, para que esse depoimento possa ficar mais organizado. Ele deve ser espontâneo, então esse roteiro é realmente só uma orientação para vocês não se perderem no meio e terem que ficar regravando, refilmando, né? Esse vídeo deve ter no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos. Até mais, meninos!